Pessoal, o que está me chamando a atenção aqui agora? Duas coisas. Primeiro de tudo, ETFs e BlackRock voltando a comprar Bitcoin. Então a gente teve uma compra ontem da BlackRock, depois de vários dias de outflows, compraram 83 milhões, Fidelity comprou 170 milhões, tiveram alguns pequenos despejos, mas a gente fechou o dia positivo ontem, com 128 milhões de dólares de entradas nos ETFs de Bitcoin. O ponto que chama atenção também é que o volume ele tem estado bem alto nesses últimos dias. 100 bilhões, 150 bilhões. Hoje ele está um pouquinho inferior. A gente está com 86 bilhões, né? Volume esse que está ali naquela briga entre touros e ursos, no momento pendendo um pouquinho mais para compra do que para venda, 0,04% para ser mais específico. E o volume, não só hoje, mas como nos últimos dias, tem estado bem interessante, o que mostra aí que tem bastante gente tradando o mercado. O mercado não está parado, pelo contrário, o volume está aumentando nas transações cada vez mais. E o que me chama atenção aqui também? Cara, recuperação bruta no S&P 500. Eu já vou explicar para vocês o que está fazendo as ações subirem de forma tão forte nesses últimos dias. Sexta-feira, o mercado começou a se recuperar e, sexta, segunda, terça, quarta, e não para de subir. Agora pode ser que a gente encontre aí algum tipo de resistência, porque essa região aqui, que é onde o S&P está tocando, é uma região de resistência, onde nós já tivemos dificuldades no passado, que foi aqui, em outubro. A gente tocou uma, duas, três, quatro, 5 vezes aqui nessa região, tomamos uma chapuletada aqui, no dia 10 de outubro, ou seja, foi uma região que tivemos muitas dificuldades por vários dias para conseguir romper, né? E depois a gente conseguiu romper ela ali no finalzinho de outubro e voltamos abaixo dela. E agora a gente está aqui de novo, né? Que é os 6.802 pontos. E mais uma vez estamos aqui. O S&P ele já se recuperou bastante. Do fundo que nós fizemos nos 6.525 pontos, a gente já subiu aí mais de 4,24% em 4 dias. Então vamos botar aí que o S&P subiu mais de 1% por dia. Então tem 1, 2, 3, 4, o que é extraordinário. Pessoal, 4% no S&P não se compara com 4% no Bitcoin. Porque lembrem-se, o mercado de cripto ele movimenta 2,99 trilhões hoje. Chegou a bater 4 há um tempo atrás, se aproximou dos 4, né? Trilhões. Já o mercado tradicional são dezenas e dezenas de trilhões. A gente está falando aqui papo de mais de 50 trilhões, entendeu? Então, 4% em um mercado que movimenta mais de 50 trilhões é definitivamente muito mais grana. Só essa pancadinha aqui para cima é muito maior do que toda a capitalização de mercado do Bitcoin. Em termos de valorização em capital. E aí, o que me preocupa agora no que diz respeito ao S&P? Cara, se o S&P ele não conseguir ter força o suficiente para romper aqui essa resistência, né, e continuar subindo. Uma vez que o S&P rejeite essa região, pode ser que até o final de semana ele comece aí um movimento corretivo e caso isso aconteça, isso pode influenciar, ainda que indiretamente, o mercado de criptomoedas. A gente pode ter ali um movimento corretivo até o final de semana. Agora, se o S&P ele continuar esse movimento de alta, né, e até o finalzinho de semana ele continuar subindo, tendo em vista que amanhã a gente não vai ter movimentação gráfica, né, mas caso hoje seja um dia interessante, que a gente continue subindo aqui no S&P, isso pode trazer um movimento favorável, né, indiretamente ou diretamente, né, para o mercado de criptomoedas também. Outra coisa que eu achei muito da hora, que eu estava conversando ontem, peraí que eu estou saindo da câmera aqui do esquadro, que eu estava conversando ontem junto com o Chaka, quem estava na live de ontem lembra? O Chaka estava aqui participando com a gente, e o que eu falei com ele ontem, né? Que o dólar ele estava fazendo uma tendência de alta ali naquele curtinho prazo, a partir de setembro, muito forte, com topos e fundos ascendentes. E o Chaka falou o seguinte, não sei se vocês se lembram, né? Que se a gente rejeitasse aqui
o rompimento desse último topo, que isso poderia ser interessante para a gente ir para o mercado de cripto. E, cara, e não é que rejeitou? Olha o tamanho do candle de ontem aqui, porque a gente estava toda hora superando. Ó. A gente vinha aqui, pá, topos e fundos ascendentes. Tocou, recuou, bum! Estourou em cima do último topo. Recuou, lateralizou, bum! Estourou em cima do último topo. E aqui a gente foi tentar fazer o mesmo movimento. Rompeu o topo anterior, né? E não conseguiu. Então a gente teve um candle bem forte aqui, corretivo no dia de ontem. Se a gente pegar aqui do topo até o fundo desse candle aqui, a gente está falando aqui de mais de 0,5% de queda no doleta. E é isso aqui é bem interessante, ou seja, o dólar rejeitou a continuidade, né, desses topos e fundos ascendentes, dessa micro tendência de alta que ele está vivendo aqui desde de setembro. E caso a gente perca aqui a região dos 99,599 pontos, isso aqui já quebra essa estrutura, né, de topos e fundos ascendentes. E se isso aqui acontecer, principalmente com o fim do QT agora, dia 1º de dezembro, isso aqui pode ser benéfico para o mercado de criptomoedas, tá? Não só para o mercado de cripto, mas para também o mercado de renda variável, S&P. Caso o dólar quebre essa estrutura e continue caindo, isso aqui é bem interessante para a gente, tá? Outro ponto que vale a pena mencionar é que o barril de petróleo Brent, hoje é 26, ele continua caindo. A gente teve aqui uma alta interessante no finalzinho de outubro e agora estamos caindo já há várias semanas. O barril de petróleo na casa dos 61 doletas, o que corrobora aqui para a gente no que diz respeito ao controle da inflação. O ouro, né? Ele, depois daquela primeira grande correção, ele ainda não conseguiu voltar para o último topo, está ali meio que lateralizando, fez uma correção, agora está voltando a subir, mas nada que nos preocupe nesse contexto. E a dominância do Bitcoin? Cara, a dominância do Bitcoin segue caindo, o que nesse contexto para a gente também é interessante. Quanto mais a dominância do Bitcoin cair, com o preço do Bitcoin estável, ou no melhor dos cenários, né, com o preço do Bitcoin subindo, quanto mais a dominância cair, melhor é para as altcoins. E as altcoins, à medida que a dominância do Bitcoin cai com o preço do Bitcoin estável ou subindo, as altcoins continuam ali aquele movimento de recuperação, tá? O que eu digo para vocês, vale a pena você comprar Solana hoje por $136? Tem muita gente que está falando para você o seguinte, cuidado, toma cuidado, não compra agora. Só que esse mesmo cara que está falando para você tomar cuidado, quando Solana estava em $200, ele estava empurrando o carrinho da pipoca. Então, como assim? Solana estava $200, o cara estava falando para você compra. Agora que está 136, o camarada está falando para você tomar cuidado? Não casa muito bem isso aqui, não. Eu acho isso meio que uma hipocrisia, né? É claro, eu não vou falar para você entrar com tudo, porque pode cair bem mais do que isso. Solana pode voltar para $90, obviamente. Mas está muito mais barata do que estava há semanas atrás. Então, cara, vale a pena comprar Solana. Eu, junto com a ADM, nós temos operado Solana no inverse. Se eu não me engano, só o ADM, nessa queda da Solana, ele fez mais de 10 Solanas no inverse. Ele ganhou 10 Solanas operando em inverse. Eu não ganhei tantas assim. Mas, cara, eu fiquei surpreso até. Até o Chaka ficou surpreso com a quantidade de Solanas que o ADM fez nessa queda no inverse. Então a gente segue, aproveita as oportunidades no inverse, faz o nosso hedge, mas eu, Yuri, eu sigo comprando no spot. Bitcoin, Solana, agora eu estou colocando a mão um pouquinho mais forte no Bitcoin, mas não deixei de comprar altcoins, continuo comprando as altcoins que eu acredito, porque estão muito mais descontadas do que estavam anteriormente, estão muito mais baratos, né, do que estavam anteriormente, né? E como eu sempre falo para vocês, nunca dê all-in próximo à região de topo, porque quem deu all-in aqui, agora está sem caixa. Quem deu all-in aqui em 247, 230, quem deu all-in nessa região, agora está sem caixa para comprar. Então, o momento de você entrar um pouquinho mais forte
é justamente nesses momentos de desespero, de medo, onde está todo mundo querendo pular fora, onde está todo mundo falando, ó, cuidado, cuidado, porque pode cair mais. O que não é uma mentira, obviamente. Mas, pô, tá muito mais descontado e o meu preço médio comprando aqui nessa região melhora muito mais, sem sombra de dúvidas, né?